psicoespiritualidade. Como é que você se acessa sem precisar de grandes malabares, de forma simples, mas corriqueira, inserindo no seu cotidiano? Quer saber? Vamos pensar sobre isso? Vem comigo. Oi, gente, vamos falar de um assunto que eu gosto demais e gosto tanto que eu trabalho a aromaterapia puxando para esse lado e hoje está se tornando cada vez mais popular trazer esse conceito de psique psicológico misturado com espiritualidade, que na verdade não é tão misturado assim, né? São só camadas sendo reveladas e as pessoas que sempre quiseram uma explicação muito lógica para isso estão surfando agora forte nessa onda, né? É a ideia da psicoespiritualidade, da psicoenergética, que é assim, um assunto, né? Que eu já bato muito nessa tecla de falar que não existe espiritualidade sem autodesenvolvimento, né, autoconhecimento, e não existe o contrário também, né, nenhum não acontece sem o outro, não adianta você trabalhar autoconhecimento descartando, né, essas inteligências nossas, esse nosso potencial de atributos mais profundos, e não adianta você só se dedicar a uma prática espiritual sem fazer a reforma íntima, né, isso, inclusive, algumas religiões já traziam esse conceito, né, mas o que é curioso, cada vez mais eu tenho trabalhado com pessoas que já vêm de, às vezes, muito tempo de terapia e fala, Fabi, tá faltando algo. Isso tem sido uma fala extremamente comum. Não, Fábio, eu estou procurando algo a mais. A pessoa ela nem consegue desenhar muito o que é esse algo a mais, mas vem para esse lugar do não palpável. Eu já entendi a minha história, eu já entendi os meus limites, mas tem algo a mais. Esse algo a mais, uma grande fatia, né, da humanidade está começando a sentir esse movimento de reconexão. Então, quando eu falo de espiritualidade com vocês, eu não falo de religião, embora eu considere que a religião ela pode ser um banco de escola, né, que vai nos trazer um aprendizado que você tem que ficar ali um tempo, ou uma porta para você acessar determinados atributos. Mas a espiritualidade, ela está dentro das nossas inteligências, né? É um desdobrar mais sutil de quem a gente é. Não tem nada de inalcançável nisso, né? Então, quando eu começo a trabalhar o meu lado psicológico, né, a minha psique, e trabalhar os meus bloqueios, as minhas crenças limitantes, os meus entraves, que por vezes pode ter sido gerado por questões familiares, sociais, traumas, a gente mergulha nesse universo, onde a gente pode ir acessando camadas que são invisíveis, mas reais, né? Não tão invisíveis assim. Aonde que eu quero chegar com isso? Hoje, nós temos a neurociência muito dedicada a estudar a espiritualidade. Por exemplo, ressonância de como está funcionando a atividade cerebral quando a pessoa está em estado de meditação, quando ela está em estado de transe. Já descobriu-se até uma determinada área no cérebro, que é ativada quando a pessoa está em conexão com o divino, ou seja, em oração, em devoção. Então, isso, né, o grande mistério e todos os temas acerca da glândula pineal, como a glândula portal, né, que ela absorve energia lunar, energia solar, energia da natureza. Aqui mesmo, onde eu estou, existem vários estudos científicos que falam que uma coisa é o seu mundo interno, a sua saúde, os seus hormônios, o seu bem-estar quando você mora na cidade, e isso tudo muda quando você vem para a área do campo, quando você tem o privilégio de pisar na terra. A nossa energia elétrica, física, muda quando a gente anda descalço ou fica descalço na terra diretamente, né? Isso já dá para medir, né? A nossa energia elétrica corporal, os nossos hormônios, quando você tem o privilégio de ficar 15 minutos, por exemplo, com o pé direto na terra, que antes a gente só falava que ande descalço, abrace uma árvore, descarregue na terra, né? Já se percebia isso. Hoje a ciência tem o interesse de estudar e tem comprovado que esses efeitos realmente afetam
as ondas cerebrais, os hormônios, a saúde como um todo. Então é por isso que é psicoenergética, psicoespiritualidade, biotecnologia, né? Tem um terapeuta, um mestre chamado Rex Thomas, que ele chama a ayahuasca de biotecnologia, o que me dá a liberdade de chamar os óleos essenciais de biotecnologia também. Por quê? Porque com a aromaterapia a gente vai muito além de um tratamento só físico, né? A gente acessa o emocional e do emocional a gente acessa o biotecnológico espiritual. Então eu estou trabalhando uma ativação que eu sei que um óleo de uma certa forma vai passar pela glândula pineal, e se a glândula pineal ela está muito ligada a todos os sistemas de conexão, eu entendo, né, que isso aqui nosso, por exemplo, que é a força da natureza, num frasquinho de óleo essencial de uma forma extremamente concentrada, vai trazer benefícios múltiplos para a vida do meu interagente, para a minha e para a sua. E falando de psicoespiritualidade, a gente precisa compreender que isso é um atributo da nossa expansão. Quando eu me compreendo como um ser holístico que vai além desse corpo material, quando eu sinto, quando eu percebo, perceber é uma palavra interessante para psicoespiritualidade. Quando eu percebo uma atmosfera diferente, eu já estou ativando o quê? Inteligências minhas que estavam adormecidas. Então não tem nada de me fugiu a palavra, assim, mas não tem nada de mistério nisso, que isso é algo resumido só para quem tem o dom. Não, isso são inteligências suas que estão adormecidas e que na hora que você começa a olhar para si e compreender que você tem um mundo extremamente vasto quando você olha para dentro, todas as suas aptidões, todos os seus atributos estão ali e muitos deles estão adormecidos e você é quem precisa reativar, você começa a entrar num conceito de psicoespiritualidade. Quer ver um exemplo bem simples? Quando você está num estado tranquilo, quando você está bem com você mesmo e você tem que ir para algum lugar que a atmosfera é totalmente diferente dessa que você está ressoando como bem-estar. Naturalmente você sente. Você não está vendo nada diferente ali ao seu redor. Você não está vendo, você está indo num lugar que às vezes você já conhece, enfim, mas você sente. Esse sentir já faz parte dessas energias sutis que estão no nosso campo de inteligências também, mas que precisam ser melhor desenvolvidas. Infelizmente, a gente está numa fase de muita distração, né? E esses atributos, eles requerem da gente o quê? A sutileza da observação. Não tem a ver com acreditar, tem a ver com perceber, né? Começar a observar aquilo que os olhos não captam, mas os sentidos, sim. Tá? E como que você pode começar a dizer, ai, Fabi, mas isso é muito difícil, como é que eu treino, como é que eu faço? Gente, é prática de meditação. A meditação, mas Fabi, eu não consigo meditar. Essa frase é tão clichê que ela chega a ser batida até, né? Porque o que é não conseguir meditar? Né? Hoje em dia nós temos as meditações ativas, né? Que a pessoa ela pode conseguir ficar em silêncio prestando atenção e seguindo comandos, isso é super simples. Mas eu prefiro as meditações silenciosas ou as meditações com óleos essenciais, porque aí a gente ativa muito a comunicação interna, e isso também é prática. Você começa com 1 minuto. Tem gente que fala, eu não vou conseguir ficar meia hora meditando. Ninguém está te propondo isso. Mas se você conseguir ficar 1 minuto, quando você abrir os olhos, você vai ver que sem você perceber já se passaram 3. E aí se você medita, por exemplo, com óleo essencial específico, você começa a perceber que esse estímulo olfativo, ele começa a cair no teu sistema límbico, mas também na tua corrente sanguínea, e coisas vão acontecer com você. Sensações, percepções, lembranças, essa sutileza começa a se desenvolver. E o que você tem que fazer? Se apropriar desses símbolos. Anotar.
nossa, eu senti um arrepio na coluna, eu senti um frio sendo que estava calor, eu senti um calor sendo que estava frio, eu tive lembranças, eu vi cores, eu senti partes do meu corpo. Tudo isso são informações simbólicas que o inconsciente, de uma certa forma, está trazendo de uma forma que você consiga traduzir e se apropriar disso, tá? Então, isso é só um exemplo. Mas você pode fazer uma meditação silenciosa, por exemplo, só prestando atenção em como você se sente, concentrado na sua respiração. Por 1 minuto, só fecha os olhos e respira, ou lança uma pergunta no universo, isso acho que funciona muito também, eu adoro. Está com uma questão, você lança uma pergunta e você não fica pensando na pergunta, você lança. Eu quero que a minha consciência se expanda para trazer possibilidades de resolução para essa questão. E só se concentra no ar. Bota toda a sua atenção no ar que você inspira, nesse movimento de ar que entra, ar que sai. E acabou. Fabi, não tive resposta nenhuma. Não tem problema. Você abriu espaço para essa resposta chegar. E aí sim, começa a prestar atenção nas sincronicidades, nos insights. Insights vem muito, muito mesmo quando a gente começa a fazer essa limpeza. E o que é isso? Psicoespiritualidade, quando eu estou me conectando com algo que eu não estou vendo, mas através dos meus atributos, através das minhas questões, através da compreensão que essas respostas elas já estão latentes, mas elas precisam ser o quê? Movimentadas, elas precisam ser desenvolvidas, elas estão adormecidas e precisam ser acordadas, tá bom? Então aqui é só um pedacinho desse tema que eu gosto muito, que eu adoro partilhar e falar sobre isso, para despertar em você essa curiosidade e esse interesse por si mesmo, tá bom? Vejo você no nosso próximo encontro, como sempre. Tchau, tchau.